A paz esteja com todos. Bem-vindos ao quadro Todos Podem Perguntar. 7. Parte 2 das perguntas. Segunda pergunta. Por que muitos dizem que a Bíblia é machista? Eu não creio, mas explique por favor. Não, a Bíblia não é machista. Afirmo com convicção e sem medo de errar. Pelo contrário, na Bíblia se encontram ensinamentos perfeitos para alguém que quer formar uma família digna diante de Deus, nosso Criador, e diante dos homens. E digo mais, os que falam isto, estão desprovidos dos ensinamentos do Criador e do seu Filho. Na Bíblia, na primeira aliança encontramos o modelo familiar vindo da parte do Criador. Podemos dar como exemplo a família do patriarca Abraão. E na segunda aliança encontramos um modelo exatamente igual. Vamos conferir. Efésios 5 verso 25. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. Essa é a parte que cabe ao homem como chefe da família, guardando o exemplo do Salvador. Agora vamos ver a parte que cabe à mulher. 1 Pedro 3 verso 5. Porquanto, na antiguidade, era desse modo, que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis cada qual para com seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela sois filhas, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Exatamente, da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Aqui está as provas que a Bíblia não é machista. Se alguém encontrar algum ensinamento em contradição com este aqui ensinado, que me prove com livros, capítulos e versículos. Terceira pergunta. Continuar falando Jesus depois de saber que foi inventado é pecado? Mas é só um nome. E os milagres que são feitos neste nome? É errado sim. Se o nome não é verdadeiro, os milagres realizados neste nome também não são. Se alguém tem dúvida, então me mostre este nome nas escrituras dos profetas com livro, capítulo e versículo. E então com toda certeza eu acreditarei. Lembrando que os covardes não entrarão no reino dos céus. Apocalipse 21 verso 8. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Para os que têm dúvida, no hebraico quadrático não tem J, no grego koiné também não. E muito menos no latim. E então de onde veio este nome? Qual é sua origem? Quem souber me responda. Quanto aos milagres, uma coisa é verídica, que os milagres são feitos neste nome, porém os que fazem os milagres não guardam os mandamentos. Quem puder me prove o contrário, não com palavras vazias, isto é a fé religiosa, mas com um trabalho criterioso, com base na lei, nos mandamentos e no Evangelho eterno. Aproveito para indicar o vídeo. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Não deixem de ver. Quarta pergunta. O crente pode estar doente? É demônio? Antes de dizer sim ou não, vamos analisar vários textos com diversas situações para que todos vejam e tirem suas próprias conclusões. Primeiro exemplo, Jó. Jó 2 versículo 1. E, vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: donde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra, e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, e disse:
pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão, e toca-lhe nos ossos, e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Para os que conhecem a história sabem que Jó foi provado e aprovado e em toda a sua provação não blasfemou contra o Criador. Então a doença de Jó não era demônio. Jó não estava possuído pelo demônio e sim estava sendo tentado. O Senhor, que conhecia a integridade de Jó, permitiu isto para que Satanás fosse envergonhado. Para os que não conhecem a história, leia o capítulo todo para melhor entendimento. Lembrando que Satanás pediu para cirandar a vida de Pedro, e também não lhe foi permitido, e o Salvador rogou por Pedro ao Pai, pedindo que sua fé não desfalecesse. Agora vamos ver outro exemplo no Evangelho, o endemoniado gadareno, Marcos 5 verso 1. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões, em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E, saindo aqueles espíritos imundos, entraram os porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Neste caso ficou provado que era demônio, pois o homem estava possuído. Vamos para o próximo caso no Evangelho. Lucas 13 verso 16. Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar, em dia de sábado, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Havendo Jesus pronunciado estas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. Mais um exemplo no Evangelho, confira. João 9 verso 1. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Através dos textos lidos podemos entender que cada caso é um caso. No caso de Jó, ele sofreu uma tentação do mal, mas ele não estava com o demônio, pois era um homem justo. No caso do endemoniado de Gadar, o próprio texto diz que ele estava possuído. No caso da filha de Abraão, o próprio texto diz que ela estava oprimida pelo diabo. E no caso do cego de nascença, nem ele nem os pais pecaram, então neste caso não tinha demônio, e então cada um tire suas conclusões, mas a pergunta é: quem está doente? Está com o demônio? Esta é a minha conclusão: se a pessoa está doente e não está blasfemando ou se maldizendo, mas continua orando, bendizendo o Criador e o seu Filho, suportando os reveses da vida, pode até ter a influência do demônio, mas não é demônio. Para finalizar, vamos lembrar o que o Salvador nos disse. João 16 verso 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Aguarde a próxima parte que sairá em breve neste canal. A paz esteja com todos. Envie também suas perguntas nos comentários. Amém.